apresentar agora. Parece que isso alterou aqui. O Meet parece que alterou. Vocês estão vendo minha tela? Pessoal, vocês estão vendo aqui minha tela? Estão vendo que eu... Tô vendo. Vocês estão vendo aqui minha apresentação? Agora sim. Estão vendo? Pessoal, vocês estão olhando? Estão conseguindo enxergar? Sim. Então vamos lá, né? A gente já iniciando, né, algum tempo aí falando sobre prevenção. Vou falar algumas coisas que já foram faladas já várias vezes na aula, mas repetindo, né, que isso é importante. É coisas de início, princípio, meio e fim, né, de vocês na área de segurança, certo? É a análise que vocês têm que ter, sempre vão ter que ter, né? É sobre a análise de perigo, de risco, de controle, análise de avaliação, né, da avaliação e percepção, né, do seu espaço laboral como um todo, né? Quando a gente fala controle, a gente já inicia, né, falando sobre o princípio de tudo, né? Quando você fala prevenção e controle, né, a controle de quê? Né? Do que das perdas, né? Que a gente já havia falado já nas aulas anteriores, né? O que é perda? É tudo aquilo que dá prejuízo, né? Tudo aquilo que possa dar prejuízo. Prejuízo, né? Com relação prejuízos, né? Com relação a material e imaterial, né? Que é saúde humana, né? Que são os materiais, máquinas, equipamentos, né? Perda de tempo, perda de dinheiro, né? Porque a gente possa também avaliar, né, como perda, né, tempo. Se a gente perder 2 dias de serviço, dependendo da empresa, é um prejuízo que, comparado a dinheiro, né, é também algo importante, certo? Então, vocês já viram aí o vídeo que eu passei para vocês também, né? Que é o que, né? Você avaliar um material, né? Um vídeo que foi passado para vocês no WhatsApp, que é o que? Você ter uma expertise, né? Já aconteceu antes alguma coisa, né? Algum risco de acontecer alguma coisa, e aquela percepção vai o que? Vai te deixar no alerta para que você não tenha mais problemas no futuro, certo? Você fala assim, ó, aconteceu isso, roubaram isso, né, de mim. Agora eu vou ficar mais o quê? Atento, né? E como também você perceber o risco, avaliar o risco, perceber o risco, avaliar o perigo, perceber o perigo, né? Você também tem a higiene ocupacional, né, dentro do seu trabalho. Que o que é higiene ocupacional? É a qualidade, né? A qualidade da saúde do colaborador, né? Ou se ele está indo bem, se ele está fazendo ASO. Qual que é o ASO dele? Tem hábito, vem com observação do médico. A questão psicológica, né? Do trabalhador, que não é só a saúde física, é a saúde mental também do colaborador. Como que fica, né? Então, tudo isso aí é avaliado. Não é só a questão também da saúde, da percepção do trabalhador com relação ao físico, não. Certo? Com o trabalhador também, né? Na sua qualidade, na sua capacitação mental também. Certo? Então, você, com relação a controle, você vai perceber o risco, perceber o perigo, perceber se nós temos qualidade ou não no trabalho, né, que essa é importante, qualidade no espaço laboral, qualidade na saúde mental, qualidade na questão física, certo? É com relação à ASO, é com relação ao SESMIT, né, que organiza isso tudo,
certo? Avaliação, né, dos controles, né, de risco e de perigo, que são imensos, os riscos e perigos dentro da empresa, né? Desde dos perigos, né, que a gente possa ter com relação às questões, né, e até os riscos com relação ao quê? Né? Com relação a riscos físicos, riscos ergonômicos, né, que a gente já estudou, né? Risco químico, certo? Risco químico, riscos de acidentes, certo? E esses diversos outros riscos, né? A higiene ocupacional é a qualidade, né, com relação à saúde do trabalhador, né? Se o trabalhador está apto a trabalhar, ele iniciou o trabalho, ele está apto, ele finalizou o trabalho, ele está apto, né? Isso tudo é o que? Gerenciamento, né? Nós temos aqui, primeiramente, uma contínua processo, né, de melhorias, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando. É assim, é o hábito de quem trabalha na área de segurança. Nunca tá perfeito, nunca vai estar perfeito. Isso vocês podem pôr na cabeça de vocês. Vocês vão entrar na empresa, vai ter problemas. Vocês vão sair da empresa, vai ter problemas. Porque é problema financeiro, que às vezes a empresa não consegue investir da forma que deveria. É problema com o funcionário, que às vezes o funcionário é um ótimo colaborador, mas ele não colabora na área de segurança. E aí a empresa balanceia muito isso, né? É a questão de faltas, né? Com relação às coisas. 99% dos colaboradores podem estar ok na segurança, mas é aquele que dá o feedback negativo, certo? Isso aí, a empresa entra e sai colaborador todos os dias, né? Dependendo das empresas. Então, não tem como a gente ficar controlando o pensamento dos colaboradores com relação à segurança, com relação ao técnico, com relação ao SESMIT, com relação à qualidade da segurança, porque às vezes tem colaborador que até critica as coisas que a gente fala. Usa ou não usa, coloca ou não coloca, organiza ou não organiza. Então isso parece, tem colaborador que acha isso muito incômodo. E já tem colaborador que entende, que faz sua parte, e assim é a nossa vida. Vocês vão entender isso quando vocês começarem a trabalhar, que vai ser sempre assim, né? E a gestão sempre vem para tentando melhorar, sempre vem falando a linguagem deles, né? A linguagem simples, uma linguagem comum do dia a dia, para mostrar para eles que existem os perigos e existem os riscos, que se eles ficarem atentos e entender, já é o primeiro passo, né? E a gestão, né, continuada do processo é você automatizar a atividade de segurança. Alguns feedbacks podem ser por e-mails, podem ser por mensagem no WhatsApp, pode ser hoje um grupo no WhatsApp, entendeu? Podem ser um grupo no Facebook, pode ser hoje em dia a gente já tem, né, aplicativos que trabalham com segurança, que trabalham fazendo gerenciamento de segurança das empresas, as empresas que têm condição de fazer, né? Auditorias, né? As auditorias no campo, as empresas podem também estar pagando auditores para ir no campo, para verificar as condições de trabalho e mostrar também para a segurança o que ela pode estar melhorando. Como tem auditor fiscal, vocês já viram nas empresas? Auditor fiscal, pessoal. Eles fazem, né, uma avaliação técnica, né, correspondente ao quê? Digamos, as lacunas, né? Os gargalos, lacunas que a empresa tem e que a empresa não consegue enxergar. Outras pessoas de fora tem que ver, analisar, né? E dar o feedback. Olha, eu acho que isso aqui não tá bom, por isso, por isso e por isso. Então vocês devem melhorar, porque as pessoas de fora têm uma percepção diferente dos que estão lá dentro, certo? Então você acaba ficando viciada, né, nos erros.
nos erros do dia a dia, porque você acaba ficando, né, comum, né, naquele tempo, né, naquele lugar onde você está. Relatórios, né, e feedbacks de outros lugares, feedbacks de outras empresas, geralmente a CIPAT, né, dentro da empresa, arruma pessoas de fora, né, a semana da CIPAT. A CIPAT é a semana do interna, né, de prevenção de acidentes, e aí chega até avaliar, né, um pouco a segurança e também discutir melhorias, né, dar o feedback para os trabalhadores, né, o que pode ser melhorado, quais são os pontos fracos. Os pontos fracos são o que você pode melhorar, os pontos fortes é você identificar isso como forte também, é importante, né, analisar o desempenho da segurança no trabalho, porque o que é o desempenho, né? Aquilo que dá de resultado, certo? É o que dá de resultado, é a resposta da segurança, né? O que é a segurança, por exemplo? Investimos não sei quantos R$1.000, né, para cadeiras. O que se deu de resposta? Foi bom? Foi positivo? Foi negativo? Você está entendendo? Melhoramos na área, colocamos os trabalhadores para fazer, né, uma avaliação nas máquinas, certo? Isso é positivo, né? Isso aí deu uma avaliação de quanto, né? Qual foi o impacto que aquela mudança teve na empresa? Cadeiras, iluminação, máquinas, troca de máquinas, é muito importante essa diferença, que às vezes o colaborador trabalha numa máquina muito manual, requer muito esforço do trabalhador. A partir do momento que a empresa compra, né, máquinas automáticas, aí vocês vão avaliar esse desempenho. Quanto que melhorou? O quanto que diminuiu em acidentes? Quanto que já combateu a questão, que melhorou na questão da eficiência? Foi bom, positivo, negativo? Melhorou, piorou? Quais agora são os problemas que a gente vai ter? Porque numa nova máquina, né, aquele problema antigo na máquina antiga acabou. Mas essa nova, quais são os novos problemas que ela pode ter? Problema com energia, problema com gás, problema com pessoas para operar essa máquina, porque às vezes as máquinas são tão modernas que ela fala inglês, que ela é inglês ou espanhol e tudo, aí a pessoa tem que saber, né, um pouco de inglês, saber um pouco de espanhol para poder manusear a máquina, porque a máquina é toda computadorizada. Aí qual que é o problema da empresa? É mão de obra. Então a gente tem que precisar identificar tudo isso para fazer assim, um pacote, né? Quais são os meus novos problemas para o futuro? Vai ser problemas com energia, com gás, com vazamentos, né? Com o quê? Com mão de obra qualificada, com novo piso, adaptação de adaptação, né, do novo layout da empresa, né? Isso é muito, muito comum, né? Adaptar a empresa para nessas novas máquinas é adaptar um novo layout, é uma nova estrutura, certo? E nisso é o que? As condições de melhoria. Vai estar sempre melhorando, sempre adaptando, sempre melhorando, sempre tendo feedback. Isso chama PDCA, né? É o processo de avaliação, né, e gerenciamento das empresas. Você faz uma nova escolha, essa nova escolha gera novos problemas. Você faz uma nova avaliação, né? Você faz novas ações para combater aqueles novos problemas e geram outros problemas futuros que a gente vai avaliando e vai melhorando, adaptando. Nunca está 100%, é sempre um processo de avaliação, perda, gerenciamento, avaliação, né, perda, né, ação, né, e mudança. Sempre é assim, nesse ciclo. Todo mundo entendeu?
E Robert William Wish, ele propôs para nós, né, uma pirâmide onde ele dá, né, uma percepção dos acidentes, né, que os acidentes têm uma logística, né, para o acidente fatal. Ele fala, né, ele fala nos seus estudos que existe uma relação de proporção, né? E ele diz o seguinte, que a cada 300 acidentes sem lesão, o que é acidente sem lesão? Sem lesões, né? Pode ser coisas assim, várias, né, de diversas formas. Pode ser o acidente em si só, né? E também incidentes. Só que, nesse caso aqui, é aqueles pequenos acidentes, né? Aqueles acidentes comuns, simples, né? Que não dá nenhum tipo de dano, né? Eu escorreguei ali e bati o pé, eu escorreguei ali, bati a mão. São esses acidentes que de fato acontecem, né? Não são igual aos incidentes, porque os incidentes são atitudes, né, não seguras, né, ou inseguras, que ali, né, proporcionam uma situação de possível acidente. Mas nesse caso, o acidente acontece, né? Então são acidentes pequenos, sem lesões, sem prejuízos. A cada 300 acidentes sem prejuízo, você tem 29 lesões leves. Você tendo 29 lesões leves, é um corte no braço, é um esfoliamento no corpo, são cortes, são pequenos arranhões, né? Que você gera já um afastamento de um dia, certo? Que são lesões leves. Afastamento de um dia. A cada 300 acidentes sem afastamento nenhum, aquele acidente do dia, né? Já ele aconteceu o acidente, ele já tá lá enfaixado e já lá tá trabalhando. Nesse acidente leve, ele corta um dedo, vai para casa e no outro dia ele volta, certo? Ou ele fica um dia afastado, quer dizer, ele corta o dedo, fica em casa, no outro dia ele volta, certo? E esse, a cada 20 lesões leves, a probabilidade, né, de uma atitude, né, ou uma ação, ou um acidente grave é alto. Entenderam, pessoal? A cada 300 acidentes sem lesões, vai gerar 29 lesões leves, que vai gerar um acidente fatal. Isso daqui é o Robert William Wish que avisa essas questões, que a partir do momento que a gente não cuida das ações ou lesões ou acidentes sem lesões, a gente vai crescendo de nível na pirâmide, e nesse sentido a gente chega aí uma atividade e uma ação para a fatalidade. Todo mundo entendeu? E a formação e a informação dos trabalhadores é muito importante. Um dos fatores seria informar os trabalhadores, né, o conhecimento dos riscos, dos fatores, dos problemas, certo? É muito importante para a prevenção, certo? A prevenção aqui, né, de fato, é o que nós temos que tentar, né? Nós somos prevencionistas, né? É tentar o quê? Não que ocorra um acidente. Então, o trabalhador já tem que estar informado,
né? A informação tem que ser divulgada ao máximo de colaborador possível, né? Geralmente é um grupo no WhatsApp, se a gente não conseguir, empresa que a gente não consegue reunir todo mundo fisicamente, a gente precisa ter um grupo, né? Um grupo no WhatsApp, ou um grupo num aplicativo, ou uma outra forma de estar informando sobre as mudanças, informando sobre as questões, né? Os acidentes. Geralmente a questão também da comunicação, né? A comunicação, de fato, da segurança é muito importante. Porque se você, por exemplo, numa estrada, né? A estrada hoje lá choveu, estrada de chão, né? Batida e tal. Alagou, avisa o colega, olha, no radinho, ou no celular, ou no grupo, olha pessoal, a rua tal, hoje choveu, tome cuidado, já se previne. Às vezes é mais fácil se prevenir nesse sentido, né, que chover é uma circunstância também de perigo, né? A chuva é uma circunstância de perigo. Carro, por exemplo, às vezes aquele grupo que ia naquela estrada de carro comum, ele já toma outra atitude. Não, se choveu, o funcionário já falou, avisou, gente, ó, choveu lá na estrada, a gente não vai de carro comum, vamos de caminhonete. Essas são atitudes que a gente previne o quê? Por que eu troquei de carro? Alguém sabe falar por quê? Conta pode atolar, né? Isso. O veículo, existem dois tipos de veículo, né? O veículo 2x2 e 4x4. O que é isso? São tração, né? A tração do veículo de comum, carro de veículo de passeio, a tração é só a da frente. O carro só tem força para andar no 2x2 quando o carro da tração da frente é a única que tem, né? A de carro de veículos de passeio. Quando é carro 4x4, ele tem tração nas 4 rodas. Isso ajuda e facilita a não, né, o quê? A não o quê? A atolar, né? O carro dificilmente vai atolar o carro, a não ser que seja, né, mais complicado, a gente tenha que puxar o carro, ajudar o carro a se movimentar na lama. Então, é importante se comunicar, né? É importante dizer, olha pessoal, não venha em tal lugar, porque tal lugar está com risco de contaminação, está com risco de vazamento, está com risco de explosão, está com risco de alagamento. Então essas comunicações e informações são extremamente importantes, porque nela a gente já consegue o quê? Prevenir. Tudo bem, pessoal? E Robert William e Frank Beard Jr., os dois, né, são os filósofos, né, dessa percepção aí na área de segurança do trabalho. O Robert Wish, já passei para vocês, né, nas aulas anteriores, na primeira aula, que em 1930, né, em sua obra, né, Prevenção de Acidentes Industriais, ele divulga a primeira vez, né, a questão da filosofia do acidente, com os danos à propriedade, né, que ele fala que, em primeira mão, o erro humano ele é de fatalidade, né, e os atos humanos são algo que vem da questão humana, da fragilidade, da personalidade da pessoa, né? Ele traz o que? Consigo o erro. E esse erro são o que? Os atos inseguros. E esses atos inseguros vão gerando uma cadeia, né, de dominó que leva ao que? O acidente ou a fatalidade, certo? O Wish escreveu isso. Ele escreveu na Prevenção de Acidentes Industriais
que a falha humana é o principal problema da segurança do trabalho. E o Frank Bird Jr., ele fala no seu trabalho posterior, em 1959 e 66, Damage Control, que é o controle do perigo. Ele escreve, né, uma atualização do WISH, analisando mais de 90 mil acidentes e na siderúrgica de Lucas Steel, que é uma empresa. E ele diz o seguinte: chegou numa outra conclusão. Ele pegou a pirâmide de WISH, que foi a que eu passei para vocês, e avaliou em cima de uma empresa, que a siderúrgica é uma empresa de nível 4, né? Onde se tem muitos tipos de risco, certo? E, logicamente, muitos riscos de perigo. E ele fez uma outra proporção. O Wisher colocou 30 por 29 por 1. E o Bird colocou uma outra proporção. 500 por 100 por 1. Ele fala o seguinte, que a cada, né, 500 acidentes sem lesões, você tem 100, né, 100 acidentes com lesões, isso aqui é com, isso aqui é sem, você acaba tendo 100 acidentes, né, com lesão, e isso vai chegar ao quê? A um acidente fatal, tá? Né, o fundamento do controle de perda, né, é um processo pelo qual uma perda por acidente é uma série sequencial de causa e efeito que resulta em danos aos recursos humanos e materiais ou em descontinuidades operacionais. Compõe-se de 3 fases distintas. Primeiro, as causas, condições potenciais de perda, né? É aquilo que a gente pode entender, né, como um perigo, né? As causas podem ser uma máquina quebrada, uma máquina com defeito, ou uma situação em que a empresa, né, tá em reforma, né? É uma causa, ou pode ser também uma situação, né, ali na empresa, falta de EPI, né, falta de treinamento, falta de conversação, gerenciamento, tudo isso que eu já falei para vocês. Pode ser a causa de diversas formas. Causas também ambientais, chuva, trovão, queda de energia, pode ser também piso alagado. As causas podem ser diversas, certo? E todas elas que estão, né, que dão a condição potencial de perda, tá? O fato, o acidente, aconteceu o acidente, né? O acidente, ele é o intermédio aí da minha o quê? Da minha perda real ou perda potencial. O que isso significa, né? Que é o efeito. O que eu tenho de fato foi o ter acontecido o acidente. Porém, o acidente vai me gerar, porque isso aqui é uma coisa de questão de consequência, né? E dano, né? Então, o que acontece com o meu perigo é que gerou o quê? Uma condição, né, de perda. Me gerando a condição de perda, vai me gerar o quê? O acidente. Me gerando o acidente, eu vou ter o quê? A perda. Parcial ou total, né? Essas perdas podem ser materiais e pode ser imaterial, é aquilo que eu não consigo calcular. Danos ambientais, danos humanos. Ok, pessoal?
Até aqui tudo bem? Ok. Controle de perdas, né? Já implantado, é necessário que a direção e os funcionários da empresa tenham real interesse em estabelecer uma política de controle de perda em uma filosofia preventiva. É que todos os colaboradores dentro da empresa precisam estar cientes da importância, né? Você colaborar para a comunicação, colaborar para o entendimento, colaborar para vocês estarem na mesma sintonia com relação ao mesmo objetivo, que é prevenção, né? O importante é que todos tenham essa consciência, né? Esse seria o ideal, é que as empresas chegassem num ponto em que o colaborador entrasse dentro da empresa e seja o quê? Um colaborador, né? O fato seja, de fato, o colaborador, né? Colaborar. O colaborador vem de colaborar, ser mais atencioso, ser mais colaborativo, ser mais acessível, né, nessas questões. Programa de controle de perdas sejam implantados e constantemente discutidos, né, que são os fatores sempre humanos. Os erros humanos são importantes a gente discutir nos DDS, nos treinamentos, é o que a gente acontece no dia a dia. Aconteceu com o colaborador que ele não entendeu tal situação, e não entendeu e foi um ato inseguro, essa observação, prevencionista, vocês têm que pensar o seguinte: eu vou anotar aqui na agenda, e aí na próxima treinamento, discussão ou avaliação, vai ser oportunidade para mim falar e discorrer daquele assunto, que pode ser o quê? Pode ser questão de bloqueio, né, de algum material, que é uma situação difícil de entender, né? Às vezes um colaborador passou na frente de outro. Existe muito isso, do colaborador pegar o material do outro, o colaborador não ter respeito pelo outro. Isso acontece muito, de colaborador deixar o outro para trás, ou o colaborador ficar com ciúme da outra situação com o funcionário. Isso é muito comum, tá, gente? E a construção, as construções, instalações, os sistemas de proteção sejam adequadas, que é a atividade para a atividade da empresa, né, que são os fatores físicos. É a avaliação, né, do espaço onde vocês estão. Esse local onde vocês estão trabalhando é um local ideal? Vocês acham que pode ser melhorado? Aí vocês têm que discutir com a empresa. Olha, pode melhorar a instalação física, a energia, o posto de trabalho, onde põe o lixo, aonde põe a entrada e saída, né? Pode ser entrada e saída de pessoas, entrada e saída de materiais, entrada e saída de veículos, entrada e saída de caminhões, entrada e saída de serviços. Tudo isso é importante discutir, né? Avaliar as situações da gerência também. Não é só a gerência que tem que mandar, o colaborador também tem uma importância de falar: olha, eu acredito que pode ser melhorado no EPI, eu não tô gostando desse EPI, eu tô achando ele muito apertado pra mim, tô achando o uniforme muito difícil, já aconteceu de colaborador discutir porque o tecido, o uniforme é muito quente, o colaborador passa mal, porque ele estava trabalhando já no sol. Tem muitos fatores assim. A eficiência, né? Nós temos que ter, né, planos, e diversos planos. Nós temos um desses importantes seria plano de emergência, relatório de inspeção, prevenção de riscos e perdas, permissão para a realização de serviço ou permissão de trabalho, a questão de autorização para cortes de solda, uso de andaime ou trabalho em altura, ambiente confinado ou trabalho de energia elétrica.
Esses aqui, trabalho em altura, confinado em energia elétrica, NR10, NR33, NR35, são trabalhos especiais. Sempre falo para vocês aqui nessas aulas. São trabalhos que precisam ter autorização, precisa ter treinamento, precisa de ter o quê? Eu falo muito nas aulas. Pessoal, o que precisa de ter nesses trabalhos especiais? Eu falo muito em sala de aula. O quê? Trabalho especial. Especial? É. Eu falo muito nas aulas. A NR33, NR10 e NR35. Alguém sabe falar? Não. Alguém sabe falar? É a ordem de serviço? Também. Mas o que tem que ter a mais que isso? Gente, toda aula eu falo, pessoal. Toda aula. De verdade. Ordem de serviço, sim. Além de ordem de serviço, precisa de ter, né, EPIs, né, que mais? Trabalho especial. Gente, pessoal, vou arrancar a orelha de vocês. PMSO? Não, a PCMSO e PPIA é também, mas assim, para trabalho especial, precisa de ter supervisão. Pessoal, por favor, não esquece isso. Supervisão. O que é supervisão? Ficar ali acompanhando. Isso. É um colaborador que faz o mesmo treinamento de NR10, NR33, NR35. É o colaborador que faz aquele mesmo treinamento, que ele sabe quais são as etapas da atividade. Ele tem que supervisionar o outro. Ele tem que avaliar, ficar lá vendo o tempo todo a atividade até ela se encerrar. Ok? Ok. E o plano de emergência, né? Como não se pode eliminar a possibilidade de ocorrência, né, de um sinistro de grande proporção, as empresas devem se preparar de forma adequada, implementando ou implantando um plano de emergência, formalizando que compreenda as posições chave necessárias para a sua operação, né? O plano de emergência é importante para alguma situação de sinistro, né? Quando a empresa está tendo um alarme de quê, gente? Quando a gente fala assim, pessoal, sinistro, o que pode ser a palavra sinistro? Muitas coisas, tá? Mas o principal é quando vocês vão entrar numa empresa, alguém chegar no radinho e falar assim, pessoal, sinistro, é sinal de que alerta geral. Pode ter acontecido o quê? Uma explosão, pode ter acontecido o quê? Algo tipo alagamento, né? Rompimento de barragem, rompimento de uma estação, né? Pode ser deixa eu vou lembrar aqui. Pode ser rompimento de uma vala, certo? Rompimento de terraplanagem, rompimento, algo que sinistro, corre, atenção. Quando você tem um plano de emergência, você já está preparado para vários tipos de sinistro. Porém, quando acontecer sinistro, terra descendo, o que isso significa? Porque quando você está em atividade
onde você precisa de ter o tempo, é um fator de risco, certo? Explosão, fogo, terremotos, né? Que mais? Terras, lavagens, água, rompimento de água, rompimento de gás, rompimento de explosão, enfim. Você não tem como ficar explicando muito no toque-toque, no celular, não tem como ficar explicando. Você já tem que ter uma noção, né, do que pode acontecer. Então, quando você faz um plano de emergência, você faz um plano de emergência para essas situações. Aí faz, por exemplo, plano de sinistro para fogo, plano de sinistro ou treinamento de sinistro, pode ser também, tá, pessoal? Treinamento de sinistro para fogo, treinamento de serviço para barragem, treinamento de serviço para explosão, se caso tiver explosivos, né? Eu tô dizendo se caso a empresa tem esse risco para isso, tá? Tem que ter noção disso também, tá bom, pessoal? Então, o plano de emergência é para atuar nos riscos de fogo, explosão, derramamento de água, derramamento de gás, derramamento desses riscos que a empresa pode fornecer para os trabalhadores, tá certo? Então, não vai fazer plano de coisa que não existe, né? Se existir barragem acima, né? Acima para caso aconteça, né, o problema de rompimento da barragem, os trabalhadores já têm que estar o quê? Aptos para o plano de fuga, certo? Então, isso aí é importante vocês entenderem essas condições, né, essas avaliações, esses sinistros, que são importantes a gente estar muito atento para isso, né, inclusive em questões naturais, porque isso pode acontecer. Então, quando acontecer sinistro, pessoal, sinistro, alerta geral, né? Já tem que dar o alarme, tocar o alarme, e para que todo mundo entenda que o sinistro é aquele treinamento. Ó, a gente fez aquele treinamento X, então vamos todo mundo para aquele ponto seguro, né? O treinamento é importante para isso, para a gente poder ter noção, né, da situação, se caso vinha acontecer. Todo mundo entendeu, pessoal? O que é sinistro? Então, sinistro pode ser qualquer coisa. Sinistro é um processo de emergência. Sinistro é a palavra resumida ou a palavra mais significa emergência dentro da empresa, né? Perda, né? Vamos entender isso, né? Então, o que acontece? Se alguém já nem dá na empresa falar pra vocês assim, pessoal, sinistro, aí vocês vão entender, né? É um processo de emergência. Aí vocês vão entender o que pode ser feito, né? A empresa vai falar, gente, sinistro, fogo, sai correndo. Aí vocês tem que entender que dentro do treinamento de vocês é aquele treinamento correspondente ao fogo. Geralmente, se a empresa tem treinamentos, eles podem ser bem semelhantes, entendeu, pessoal? Ok? Então, assim, vocês vão fazer, quando vocês forem para a empresa, vocês vão ter que avaliar se existe a possibilidade de fazer esses treinamentos, né? Treinamentos de fogo, treinamentos de derramamento, treinamentos de desmoronamentos, treinamentos de planos de fuga. De forma geral, isso são planos de fuga e que vem através, né, de um sinistro, né, de uma perda ou de um processo de emergência. Que aí vocês vão fazer o treinamento com eles, né, de plano de fuga. O que é esse treinamento? Posso passar até para vocês depois. É um treinamento onde vocês
dividem a empresa em 2 partes, 3 partes, 4 partes, dependendo do layout da empresa, em que vocês pegam e dividem para que quando acontecer sinistro, todo mundo entenda o local onde é a saída. Entendeu? Todo mundo entenda aonde eles têm que sair. Onde é a porta de emergência, entendeu? Onde seria essa situação. Geralmente eles fazem o ponto de encontro, né? É o local onde é a saída para o ponto de encontro. E todo mundo fica esperando lá naquele local. Certo? Vocês já foram numa balada e todo mundo falou assim, gente, se vocês perderem, nós se encontramos lá na lanchonete. É assim que funciona, né? Então, da mesma forma, na situação de emergência, porque quando a gente está no processo de emergência, de sinistro, a empresa, a cabeça do colaborador, dependendo do colaborador, ele não entende. Você entra num processo dentro da sua cabeça de uma adrenalina altíssima. Tem colaborador que não consegue sair do lugar, tem colaborador que sai ao contrário, né? Em vez de sair para um lugar que é, digamos assim, seguro, né? Ele vai ao contrário, ele vai para o lugar onde é o ponto mais crítico, entendeu? Então tem colaborador que não entende, você não sabe como que ele vai se comportar em momentos de agonia, momentos de alta tensão, né? Adrenalina demais. Tem colaborador que desmaia. Tem colaborador que não sai do lugar, tem colaborador que sai pro lugar errado. Então, igual, vocês já viram, né? Acidentes, assim. Então, às vezes, a gente precisa entender, de fato, e saber o plano de emergência, né? Relatório de inspeção, né? Essa inspeção deve né, ter uma periodicidade mínima, mensal, tendo como finalidade a prevenção de riscos e perdas através do controle de diversos itens que constituem risco à empresa. Então, o relatório é importante você fazer com frequência, uma periodicidade de no mínimo 1 mês, para vocês avaliarem, né, as condições aí de riscos da empresa. E as conformidades encontradas durante essas inspeções devem ser registradas e pontualmente corrigidas, sobre a pena de contribuírem para a ocorrência de prejuízos humanos, materiais e financeiros. Então, o relatório é importante vocês fazerem sempre, né, durante o mês, uma vez por mês, e contribuir para diminuir o quê? Prejuízos humanos, materiais e financeiros. Ops, só. Vou arrumar aqui. E o plano, né? O plano de percepção e a permissão para a realização do trabalho, né? E a permissão para a realização de serviço, né, do trabalho. É a fim de evitar, né, a ocorrência do acidente. Recomenda-se a adoção de medidas especiais de segurança, avaliadas ao controle realizado através de uma autorização formal específica para a realização de certos serviços, né? Que é o quê? Para diminuir mesmo aquele colaborador que acha que tem condições de fazer. Vocês já viram isso? Aquele colaborador, ele é assim, geralmente esses colaboradores que fazem as coisas é porque viu alguém fazendo e acha que dá conta, né? E aí o que acontece? Quando você tem dentro da empresa essa cultura de ter permissão, aí já fica mais difícil daquele colaborador que acha que dá conta fazer aquela atividade que ele não está pronto, mas que acha que está.
né? Aí já vai diminuir muito. Porque às vezes essa permissão fala assim, ó, eu vou subir lá e vou trocar aquela lâmpada, né? Mas se o colaborador não tiver com a NR35, ele não saber trocar, ele não saber trocar disjuntor, ele não saber fazer, de fato, ele não tem um curso, mas ele acha que sabe, né? Aí, quando o técnico vai lá e fala, avalia todas as condições, você fez o curso, você tem treinamento, você tem EPIs, você tem... Aí, uma desses itens, dizer não, ele não pode. Entendeu? Então, um checklist antes da atividade que vai verificar se ele está apto ou não. Qual que são as principais? Vai depender da atividade. Por exemplo, se for trocar um disjuntor, aquele colaborador que viu aquele eletricista sempre trocar, aí ele acha que ele dá conta. Aí o técnico vai lá e faz a percepção dele. Você tem NR10? Não. Aí, beleza. Você tem EPI? Não. Você tem um curso de eletricista? Não. Você sabe os riscos da atividade? Não. Você é capacitado e acha que está capacitado? Aí ele fala que sim. Então, quer dizer, são várias condições que dizem que não e ele acha que sim. Pois é, esse achar que sim não vai levar ele a fazer atividade. Então, esse permissão de trabalho é avaliando se ele tem capacidade ou não. Não é ele que vai avaliar, e sim o técnico de segurança de trabalho. Você entendeu, pessoal? Entendeu como que é que funciona a permissão? Pessoal? Entendi. A permissão de trabalho é um questionário para saber se ele está apto. Não é o colaborador que vai falar, olha, eu estou apto, eu quero fazer. Não. É o técnico que vai avaliar as condições. Se ele fez o curso, se ele sabe os riscos, se ele tem os EPIs, se ele está comprometido, se ele está atencioso, se ele está apto de verdade a fazer. Então são várias condições que vai fazer com que... No caso, eu que vou avaliar o colaborador. Isso, e não o colaborador acha que ele consegue. Não, não é assim que funciona. Esse achar é muito diferente de ser, nesse caso. Vocês que vão avaliar se o colaborador ele está apto a fazer. Por isso que, às vezes, uma avaliação mal feita já vai gerar o quê? Um ato inseguro. De um ato inseguro, um acidente. Se ele não tiver com EPI, todos os EPIs, já é o quê? Um ato inseguro. Se ele não tiver treinamento, já é um ato inseguro. Se ele não saber os riscos que ele está agindo na atividade, já é um ato inseguro. Então ele tem que saber os riscos, ele tem que saber os EPIs, ele tem que saber o que ele está fazendo, né? Porque tem muitas pessoas que trocam lâmpada sem saber os riscos que estão ocorrendo. Tem gente que troca disjuntor sem saber. Tem gente que faz troca de manutenção de gás. Não estou falando só gás de cozinha não, pessoal. É gás de amônia, gás carbônico, gás de cloro, que são altamente inflamáveis, tá? Então aí, o que acontece? Você vai avaliar a atividade, o colaborador não tem curso, não sabe o que está fazendo, como que você vai permitir ele fazer o trabalho? Não dá. Mas no final das contas, você pergunta para ele assim, você acha que você está apto a trabalhar? Aí ele vai falar que sim. A vergonha na cara, né? Entendeu? Vocês entenderam como que é a lógica da situação? No final, ele pode falar não para tudo. Você fez o curso? Não. Você tem habilidade? Não. Você tem conhecimento do que é um gás carbônico? Pode provocar? O que são os riscos do gás carbônico, o risco do gás amônio, de um gás de cloro? Não. Você tem os EPIs corretos? Não.
No final das contas, eu pergunto, você acha que você está apto a trabalhar? Sim. Então, assim, é difícil, porque você precisa avaliar isso. Vocês precisam ter o controle, isso é o gerenciamento. É todos os dias é assim. Avaliando, controlando, especificando tudo. Inspecionando tudo, né? Também um risco muito importante que vocês têm que avaliar é solda e corte, né? As operações de solda e de corte são perigosas, pois inclui o risco de acidente, de incêndio e acidentes aos trabalhadores decorrentes de chama aberta, agulha, aquecimento de superfície, corrente elétrica e gases comprimidos. Então são esses aí importantes riscos, né? Que a solda e o corte, né? Pode funcionar, né? As metalúrgicas aí, contando algo importante que eles precisam saber, entender, e vocês precisam o que também mostrar para o colaborador essa existência, né, desses riscos e ele usar o EPI correto. Trabalho em altura também é um trabalho especial, precisa do que? Da NR, precisa de cursos, precisa de treinamento e supervisão, né? O trabalho com o uso de andaime ou trabalho em altura, que pode ser telhado, fachada, equipamentos, né? São troca de... Porque as pessoas, igual, por exemplo, vem gente na nossa casa que não usa, né, cinto para trocar uma telha, trocar o telhado, mas isso é importante, né, a gente tem essa consciência, né? Fachada, equipamentos são perigosos, oferecendo em seus executantes o risco de queda, né? E aos transeuntes de queda de objetos, né? Que é o que? A ação das quedas de objetos, né? Que infelizmente acontecem no trabalho, tá? Trabalhos confinados também é um trabalho especial, porque o que acontece é que trabalho em altura tem o risco de queda. E o trabalho confinado, qual seria o risco, pessoal? Qual que é o risco do trabalho confinado? Sufocamento. Qual que seria o risco principal? Sufocamento, não? Também, asfixia, né? Intoxicação. Por falta de quê? Por falta de oxigênio, né? Certo? Certo. Os serviços em ambientes confinados, reservatórios, tanques, porões, forros, também são perigosos, porque possuem o risco de asfixia e intoxicação, né? E de seus executantes também, e de explosão, né, no ambiente, porque o ambiente também sofre um perigo, né, com relação ao que? A falta de oxigênio. Então são um conjunto, prevenção e controle de perdas, constitui-se um conjunto de diretrizes administrativas, né, que considera que a grande maioria dos acidentes é evitável, a gente pode evitar, e as ações gerenciais podem evitar acidentes, e as perdas provocadas pelos acidentes têm causas semelhantes à causa de outras perdas empresariais. E com isso, devemos resumir que a perda, letra maiúscula, tá? É o resultado de um acidente e devemos conhecer suas causas. Se eu tenho uma perda, né? Se eu tenho algo que aquilo foi para mim um prejuízo, um sinistro, por exemplo, né? E aí, você acha que a empresa não vai tomar mais condições de alerta naquele sentido? É lógico que vai, né, pessoal? Então é importante a gente ter um conjunto administrativo para combater e diminuir o que? Aquilo que nos traz prejuízo. Prejuízo na área ambiental, prejuízo na área financeira, prejuízo na área
na área até de, inclusive, até de perdas, né, de funcionários bons. Porque às vezes os funcionários bons não têm incentivo e acabam querendo sair da empresa. Isso também é uma perda, certo? É necessário que a empresa tome atitudes, né, de o quê? De incentivo para os funcionários, porque acaba que os funcionários bons não querem mais estar dispostos, né, a trabalhar numa empresa que a empresa não valoriza o colaborador. Então existe esse leque aí de gerenciar todas essas questões, né, que são amplas e muito difíceis, tá, pessoal? E as causas dos acidentes, que podem ser diversos, né? E um dos conceitos existentes para se entender as causas dos acidentes é o modelo de causalidade, tá? Que fixa os seguintes níveis de causa para as ocorrências dos acidentes. Existem as causas imediatas, as causas básicas e as causas administrativas. Esses são o conceito da causalidade que pode provocar um acidente. O modelo de causalidade vem do Frank Beard, diretor de segurança de serviços de engenharia de Insurance Company North America, a fim de estudar e entender melhor todos esses conceitos, criou um modelo constituído de peças de dominó, que é conhecido como dominó de Frank Beard, né, que eu já passei para vocês, né. Ele iniciou, né, essa construção do Beard para, né, outra condição do dominó, que seria o quê? Né? A avaliação, né, de causa e efeito, que o Frank fala também, né, mas com mais propriedade, porque o Wish fala que os atos, né, inseguros geram os acidentes. Ele fala de uma forma simples. E o Beard, ele fala do conceito de dominó mais complexo, mais, digamos assim, com propriedade. Ele fala mais a relação do acidente com mais variantes, não a variante só do ser humano. Porque o Wish fala do conceito dominó, porém ele fala somente do quê? Do homem, que a causa dos acidentes é exclusivamente do homem. O Beard não, ele fala que existem as causas imediatas, as imediatas, as mediatas e as causas administrativas, tá? Então, Frank Beard fala o seguinte: são as circunstâncias que precedem imediatamente o contato para a ocorrência do acidente. São causas bastante evidentes e facilmente observadas. Frequentemente são chamados de atos inseguros, comportamentos inadequados que podem contribuir para um acidente, e condições inseguras, circunstâncias que podem permitir a ocorrência de um acidente. Ele fala que os problemas também são atos inseguros, porém existem mais causas, não só o ser humano, né? Como a falta de controle, causas básicas, causas imediatas, o acidente, pessoas e propriedade. Aqui, ó, a questão do dominó dele. Ele fala de falta de controle, ele fala das causa básica, causa imediata, tá aqui, ó, o acidente, né, e pessoas, propriedade. Ele fala o seguinte, que hoje em dia é muito comum a troca das expressões atos inseguros e condições inseguras por atos abaixo do padrão e condições abaixo do padrão, respectivamente, né? Essa prática de pensamento tem se tornado aceitável, já que comparar, né, as práticas e as condições a um padrão
que é uma base de mediação, avaliação e correção. Dessa forma, se torna mais adequado para avaliar as causas de um acidente, né? Então, quando a gente tem aqui, né, as causas imediatas, né, que é a terceira pedra, causas imediatas do dominó Frank, quer dizer, as situações que são fora do padrão ou fora da percepção, né, são condições aí de acidente, né? Exemplo de práticas de baixo padrão ou causas imediatas, tá, pessoal? Usar equipamentos, ferramentas de forma incorreta, defeituosa e improvisado. Remover dispositivos de segurança para a realização de tarefas e depois recolocá-las. Instalar carga de forma incorreta. Não sinalizar ou advertir sobre o risco de operação que está sendo realizado. Operar equipamentos sem autorização. Fazer brincadeiras. Operar equipamentos sob a influência de álcool e drogas. Realizar manutenção de equipamentos em movimento e operação. Exemplo de condições ainda de baixo padrão. Proteção e barreiras inadequadas. Ferramentas, equipamentos ou materiais defeituosos. Espaços restritos ou condicionado. Sistema de comunicação e advertência inadequada. Organização, ordem, limpeza deficientes no local de trabalho. Condições e ambientes da presença de poeira, fumo, gases e vapores. Ventilação insuficiente. Perigo de explosão ou incêndio. Causas básicas. Essa também seria as causas mediatas, tá? Que seria o quê? Ao entender a existência de causas imediatas, durante a análise de um acidente, é importante considerar também o quê? Os sintomas. É aquilo que está já me prejudicando como vida, como pessoa, por exemplo. Sintomas, diagnóstico, doenças, aquilo que já é causa básica para a perda, né? Considerado como sintomas, ao fazer um trabalho de diagnóstico para verificar doenças que geram sintomas, isso deve fazer as seguintes perguntas: por que ocorreu a prática abaixo do padrão? Né? Você tem que questionar isso para a empresa ou para o colaborador. Por que ocorreu essa prática de baixo padrão? Ou que atos inseguros, por exemplo, né? Por que existiu essa condição de abaixo do padrão, né? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Então, não, né? Então vocês têm que entender por que a empresa, né? Por que ocorreu essa prática de ato inseguro e por que existiu ela, né? Então as respostas dessas questões irão originar as causas básicas, que são as causas reais, atrás dos sintomas, né? Nesse novo tipo de análise, nos mostra por que as pessoas cometem atos abaixo do padrão, ou atos inseguros, né? Já que são atos inseguros, eram consideradas as principais causas de acidentes. E, como essa nova abordagem, existem causas básicas que podem gerar os atos abaixo do padrão. Então, existem aí atos inseguros ou causas, né, de atos fora ou abaixo do padrão, né, que são frequentes. Essa questão de costume, né, da empresa, é importante avaliar essas causas abaixo do padrão. A causa, às vezes, é de várias coisas, né? Pode ter uma causa, várias consequências, ou causas imediatas, certo? Agora as causas básicas, causas imediatas, né? As causas básicas podem ser divididas em dois grupos, certo?
fatores pessoais e fatores de trabalho. É a segunda pedra, que é as causas básicas, certo? Fatores pessoais: capacidade inadequada, falta de conhecimento, falta de habilidade, motivação inadequada e tensão. Fatores de trabalho seria o quê? É aquilo que... Fator pessoal, isso vai de cada pessoa, por isso que é pessoal. Um profissional pode ter capacitação, o outro não. Um pessoal pode ter habilidade, o outro não. Um colaborador pode ter conhecimento e outro não. Já fatores de trabalho é uma condição da empresa, que é questão de liderança, supervisão, inadequação, manutenção, espaço laboral, certo? Que vai além da empresa, vai além do colaborador, tá? As causas administrativas, que a gente já falou, causas imediatas, certo? Atos inseguros. Causas imediatas são o quê? Os sintomas, as doenças. E as causas administrativas é o quê? As causas básicas, né? No entanto, não são o começo da sequência das causas de acidentes. Elas são causas pela a falta de controle da administração ou causas administrativas, né? Que é a primeira dominó aí de 3, né? Então, quer dizer, as causas administrativas também são fatores importantes aí para os problemas de acidente. O controle de perdas, né? Existem 3 razões para a falta de controle: programa inadequado, padrões inadequados de programa e cumprimento inadequado de um programa. Então, se não existir um programa, já é um problema. Se não existe um padrão para seguir aquele programa, já é um outro problema. Se eu não estiver cumprindo tudo aquilo que está no programa, também é um problema. Então, existem 3 fatores, né? A falta do programa, a falta do padrão, né, da empresa para seguir o programa e o próprio cumprimento do programa em si já é um problema. Então, fatores, né, que podem se referir aos seguintes itens, né? Que é questão de falta de controle, né? Seria o que? Seleção de pessoal, a falta de seleção, né, importante, inspeções, treinamentos, investigação dos acidentes, ou a questão da falta ou a falha de investigação, análise dos riscos e normas e procedimentos, né, da empresa. Pessoal, alguém que tem alguma dúvida até aqui? Até agora nenhuma. E com esses conceitos podem entender as fases, né, que antecedem e procedem, né, ao contato com a fonte de energia, ou seja, o acidente em si, né. O pré-contato é a própria energia e depois o pós-contato, né. O que vem antes, o que acontece e o que vem depois. É mais ou menos assim. O pré-contato seria a causa administrativa, as causas básicas e as causas imediatas. É aquilo que acontece antes do caso da ação, né? Entendeu? Aquilo que antecede, né, uma ação do trabalhador, certo? Que é a causa administrativa, as causas básicas, que eu falei para vocês, que pode ser as causas básicas. Podem ser pessoais, fatores pessoais e do trabalho.
Podem ser também as causas imediatas com relação a várias condições, né? Como, por exemplo, a questão ambiental, né? Às vezes no momento, situação do tempo, né? Tá chovendo, ou tá ventando muito, ou tá com sol demais. Então, são situações aí imediatas. A energia, né? O que gera o acidente ou incidente é aquele ato inseguro ou aquela situação insegura que gerou naquele momento, né? Que seria o quê? A ação do trabalhador de fazer aquilo que não poderia ter feito, certo? E aí o pós-contato é aquilo que vem depois, né? Aconteceu um acidente, já é o que? A energia, né? Agora o pós-contato são as medidas que devem ser adotadas para evitar mais perdas, certo? Porque a perda já ocorreu, né? Que é o acidente. Porque por mais que a gente pense que o acidente não é perda, o acidente de qualquer forma pode até ser incidente, já é uma perda. O trabalhador já ficou ali meio, por exemplo, se acontecer uma grua, né? Que existe muito disso na área de construção civil, os materiais serem transportados por gruas, né? Que são aqueles içamentos, né, de materiais. E isso de fato acontece demais. Quando o material está sendo enguiçado, está sendo transportado, né? E aí ele quase encosta no trabalhador. Mas assim, gente, quase encosta mesmo. Aí o trabalhador vira e pensa assim, nossa, quase encostou. Então aquele tempo que ele está assustado já é uma perda. Entendeu? É o momento que ele assusta, fica impressionado, que quase encostou nele, é um momento ali de perda, é um perda de tempo. Se sentiu mal, agonia, né? Então, o pós-contato também é a gerenciamento das perdas. Gerenciamento daquilo que eu vou acontecer de novo. Eu vou ficar ali naquele momento quando estiver perto de... Eu vou ficar mais atento. Essa é a situação no pós-contato. É você prevenir para que não aconteça novamente. Certo? Certo, pessoal? Certo. E antes, né? Fases antes e depois do contato com a fonte de energia, né? O pré-contato, né? Aquilo que a gente falou já, né? As causas. Isso aqui é o dominó de Frank Beard, porque o Frank, vocês não podem confundir. O Frank Beard fala sobre as questões do pré-contato, o contato e o pós. Já o Weiss, né? Ele fala somente dos atos inseguros. Ele explica só que as ações, né, que o colaborador tem é que geram o acidente. Já o Frank Beard, ele vai mais complexo. Ele fala que o acidente, né, é causa de uma administração mal feita, um gerenciamento mal feito, é a questão da energia, é a questão de um dominó mais complexo, tá? E ele fala do pré-contato, ele fala do contato e do pós-contato. É aquilo que as causas imediatas, juntando com as causas básicas, juntando com a falta de controle. Quando eu não tenho tudo isso junto, dentro do pré-contato, quer dizer, aquilo que antecede um acidente, já é um começo para o acidente. Aí o acidente acontece quando existe um colaborador sem treinamento, sem noção, sem EPI, sem nada. Aí ele vai agir. Quer dizer, ele vai na intenção, sem saber, né, do perigo, ele vai para a morte, mas sem saber, tá? Mais ou menos assim, pessoal. Como se diz, aquele pessoal sem noção, tá? A gente pode se dizer assim. Por quê? Porque ele não tem noção do perigo.
Aí ele vai, acha que ele dá conta e vai para o bueiro, vai atingir o ápice do sofrimento. Ele vai lá agir para morrer, ou agir para perder um braço, agir para perder uma perna, ou agir para perder uma cabeça, um olho, entendeu? Sem noção, sem saber. Aí ele vai e age. Acontece o acidente, porque ele não tem noção e antes disso existem causas imediatas, as causas básicas e a falta de controle. Depois que aconteceu o acidente, onde ele perdeu um braço, uma perna, ele faleceu ou teve uma perda de um membro, vem o pós-contato, certo? O que a empresa vai fazer depois? A empresa vai falar, não, a gente vai pagar a indenização e vai ficar por isso mesmo. Geralmente não é assim que acontece. Quando acontece o acidente, a empresa vai investigar o acidente para que não ocorra mais, certo? Seria o que? O gerenciamento do pós-contato. Seria o que? O gerenciamento é as pessoas, né, e a propriedade, né? Aí é avaliar, né, as condições para que não ocorra mais. E uma dessas avaliações é o que? O que antecede o contato, que seria o que? O pré-contato. É a avaliação das causas imediatas, a avaliação das causas básicas e a falta de controle. É o que? É o pós, prevendo e avaliando o pré. Entenderam, pessoal? Os acidentes, né? Já está quase terminando, pessoal. Os acidentes ampliados, né? Os acidentes ampliados ou acidentes maiores são eventos de maior gravidade e de consequência significativa menor, né? Cujas consequências se estendem a um número maior de pessoas. Alguns autores consideram os acidentes ampliados como uma ocorrência com mais de 5 vítimas ou que provocam problemas de saúde futuros ou imediatos para a população, além de danos ambientais, danos de instalações, perdas econômicas para as empresas, podendo ultrapassar os limites geográficos, né? Como a gente tem aí os acidentes ampliados, que é os acidentes com as mineradoras, né? Com relação ao rompimento de barragem. A gente teve problemas não só ambientais, né? A gente teve problemas humanos, ambientais e também gerou até um problema também de que? Cidadania, né? Muitas cidades que foram alagadas perderam as condições ali de vida onde eles estavam morando. Eles teve que ir para outros lugares. Então isso reflete numa má administração, de um má controle, de uma série de circunstâncias que geraram aquele problema sem a observação, né? Sem a observação mais ampla da situação. E a empresa perde, e aí uma questão de gamas, né, de problemas também. Esse limite geográfico, né, vai o que? Além do que da situação que a empresa se localiza. Se a barragem rompeu, ela vai descer, ela vai ter problemas, danos ambientais e até problemas diversos, né? Acidentes maiores ou ampliados, né? Dentro desse conceito, entendemos desastres ou catástrofe com a situação na qual os meios de socorro disponíveis não são suficientes para fazer frente à situação de emergência, havendo necessidade de ajuda externa. A seguir, são os dos acidentes ampliados que ocorreram na unidade de produção do mundo, né? Que seria o que? Os acidentes ampliados, né? Seriam as questões, né? Acidentes maiores, por exemplo, quando o colaborador ele desmaia, a gente precisa do quê? Né? De ajuda externa, né?
A gente precisa do que? Ambulância. Quando acontece um fogo, né? O fogo, quando acontece explosão e fogo, a gente precisa do que? Dos bombeiros. Quando acontece um problema de assassinato, né? A gente precisa do que? Da polícia civil, da polícia militar. Então, esses dias para trás ocorreu um acidente, né? Dentro do hospital. Foi uma situação muito complicada que inclusive familiar meu que passou por isso. No hospital a gente não tem, né, só o risco, hoje a gente não tem, só o risco biológico, né? Uma mulher foi ganhar neném, né? E o companheiro dele ficou sabendo que a criança que ela estava dando à luz naqueles dias supostamente não era filho dele, do companheiro dela. E aí ele foi lá tentar matar ela com uma facada. Então, dentro do hospital, né, ocorreu o que? O risco também de quê? De morte ali por conta de problemas, né, social, né? Então isso pode acontecer dentro da empresa, um colaborador achar que o outro roubou e tal. Então isso também é um problema de acidente ampliado, né? É um acidente onde ocorre outros fatores externos, né? Entendeu, pessoal? Isso pode acontecer, não só na área de trabalho, né? Mas isso pode acontecer de funcionário querer achar que outra coisa, né, e tal. Isso aí, amigo, saiu para fora da empresa, depois voltou. Então isso pode acontecer de fato. Inúmeros fatores, né? Quais são os acidentes ampliados aí, né? Com relação a fogo, incêndio, com relação a mortes espontâneas, com relação... Aí você vai precisar de quê? Dos bombeiros, polícia militar, polícia civil, socorristas, tá bom, pessoal? Então são acidentes, né, que a gente consegue, né, entender e aqui, né, que a gente viu dentro da aula de hoje foi você ter condições de entender, né, as causas, né, que podem anteceder ao acidente e você tentar a prevenção para que não ocorram mais as perdas. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida?